Essa semana eu entrei em uma discussão sobre Nelson Rodrigues. Bom, já dá para imaginar aí que essa discussão praticamente não teve fim, né? Afinal de contas, vale a pena hoje em dia montar Nelson Rodrigues? A gente precisa mudar muita coisa em Nelson Rodrigues? É preciso adaptar Nelson Rodrigues para os dias de hoje? Olha, eu particularmente sou da opinião de que não. Nós não precisamos adaptar Nelson Rodrigues. Ao contrário, a gente precisa montar Nelson Rodrigues da forma que é Nelson Rodrigues. E isso por um motivo muito simples. Eu acho que Nelson Rodrigues, da forma como ele é um dramaturgo que fala a nossa língua. Ele fala a nossa linguagem brasileira. Brasileiro na batata é que tem valor, sabe essa expressão? Pois é, isso para mim é Nelson Rodrigues. Então o Nelson, ele tem expressões que nos são muito próximas, ele tem personagens que nos são muito próximas, situações que nos são muito próximas e o machismo, que nos é muito próximo. Eu sou Bruno Cavalcante, você está no canal Fuier Digital e hoje o nosso papo é sobre Vestido de Noiva, que está em cartaz no Sesc Consolação, mas é um papo também sobre Nelson Rodrigues, sobre atualidades, enfim, é um papo. Spin só. Quando eu fui ver Vestido de Noiva, essa nova montagem que está em cartaz no Sesc Consolação, direção da Helena Inês, estrelado pela Jean Sgarella, pela Lucélia Santos, pela Clarissa Bujanra e elenco ilimitado, eu fui com a expectativa de ver um Nelson Rodrigues, né? Isso porque não é a primeira vez que a gente monta Vestido de Noiva, olha, gente, acho que nem esse ano. Só de brincadeira, acho que nós já tivemos umas 2 montagens de Vestido de Noiva esse ano. Isso fora todas as outras obras do Nelson, olha, Álbum de Família, A Falecida, Beijo no Asfalto, vá dizendo. Então eu fui com uma expectativa de ver um novo Vestido de Noiva. De fato, eu vi um novo Vestido de Noiva. Ah, o espetáculo, dirigido pela Helena Inês, tem elementos que são muito, que o distinguem, na verdade, das outras montagens. Então você tem um cenário muito eloquente, você tem uma luz muito eloquente também, você tem um uso muito, muito forte de projeções, de vídeos. Olha, você tem dinheiro para dar e vender ali, tá bom? Mas tem um problema. Nessa montagem tem tudo, mas não tem Nelson Rodrigues. O que eu quero dizer com não tem Nelson Rodrigues? Lá atrás, na minha crítica de Hairspray, eu falei que haviam alguns momentos na peça em que você sentia que o elenco, que a direção, enfim, que as pessoas que estavam envolvidas naquele musical não tinham confiança na coisa mais importante de Hairspray: o texto. O texto de Hairspray era brilhante e às vezes a gente via que ele era sacrificado por uma piada, por um momento, por uma necessidade de uma risada do público, quando não era bem essa a ideia. Em Vestido de Noiva acontece muito parecido. Óbvio, eles não mudam o texto, está tudo ali. Tudo que você pegar ali na edição em livro de um vestido de noiva, você vai ter. Frase por frase, está tudo certo. Mas eu sinto que falta um aprofundamento maior no que significam aquelas personagens, no que significam aquelas palavras, no que significam aquelas cenas. Olha, Vestido de Noiva conta a seguinte história: você tem 2 irmãs, essas 2 irmãs disputam o mesmo homem, essas 2 irmãs disputando o mesmo homem, você fica sempre com a impressão de que uma está à frente da outra nessa disputa. É óbvio que no começo a gente não sabe disso, nós não sabemos que elas são irmãs, nós não sabemos que elas disputam o mesmo homem, mas nós sabemos que existe uma rivalidade entre essas 2 irmãs. Em paralelo, uma dessas irmãs conversa com uma mulher mais velha, uma tal de Madame Clessy. Essa Madame Clessy já morreu, essa Madame Clessy já não está entre nós, mas ela está ali num outro plano, recebendo essa mulher que está indo embora. E por fim, você tem o dia a dia, você tem o que acontece entre esse plano, que é o plano da- do onírico, onde está essa Madame Clessy, e esse outro plano, que é o plano da memória, que é onde está essa briga de irmãs.
Nesse terceiro plano, nós temos o hoje. O que aconteceu, por que essa mulher está conversando com uma mulher morta, pelo amor de Deus, e por que nós estamos acompanhando essa memória. Está tudo ali, mas não está tudo ali. Eu sei que pode parecer um pouco confuso o que eu estou querendo dizer, mas se você for assistir, talvez você entenda. Esse vestido de noiva, dirigido pela Helena Inês, busca a todo tempo fazer um tipo de atualização, um tipo de adaptação do Nelson Rodrigues, mas nunca vai a fundo nisso. Na verdade, essa é uma peça que não vai a fundo em nada. A impressão que eu tenho, e olha, você tem um elenco estrelado ali, mas a impressão que eu tenho é que ninguém ali está muito interessado em fazer aquela peça. Tá todo mundo muito interessado em fazer alguma peça, não sei se necessariamente vestido de noiva. Isso às vezes é bom, em algumas montagens isso é muito bom, porque você traz outras características, você traz outras linguagens, outras imagens, outras mensagens, mas nesse caso não é tão bom, porque você não traz nada. O elenco não tá ali muito igual, então você tem alguns atores que se sobressaem, que tentam se sobressair, e outros atores que nem tanto. Isso geralmente é normal e isso geralmente não é um problema. O único problema é quando as duas atrizes que precisam levar a história à frente parece que não estão tão interessadas assim em levar a história à frente. É o caso da Jeans Garzella e da Lucélia Santos, que são atrizes muito conceituadas, eu não preciso aqui ficar falando do currículo das duas, todo mundo conhece, mas que em Vestido de Noiva, elas parecem que não estão muito afim de estar ali, elas não estão muito à vontade com as suas personagens. E é normal você não estar à vontade com uma personagem. Espera-se, inclusive, que o ator não esteja à vontade com uma personagem, mas que ele vá ganhando intimidade com essa personagem à medida que os ensaios vão rolando. A impressão que eu tive de Vestido de Noiva é que nós estávamos acompanhando o início do processo de um ensaio, em que os atores não estavam muito certos de quem eram as suas personagens, de como fazer as suas personagens. Muito bem. A peça ela tem 1h40, mais ou menos, e durante pelo menos boa metade dela, a gente não vê a peça acontecer. A peça ela começa a subir já no final, que é quando você tem em cena Tuna Dueck, Simone Spoladori, Luciano Tiroli e Clarice Abujamra. Ali eles batem uma bola, que eu vou te dizer, é uma bola muito gostosa de assistir, mas até aí Judas já foi. Então, qual que é a minha grande questão com Vestido de Noiva? É uma peça que, com mais tempo de estrada, talvez pegue um ritmo? Talvez. Mas, aparentemente, é uma peça que, mesmo com muito tempo de estrada, ainda não vai se aprofundar em Nelson Rodrigues. E aqui, fazendo um último comentário sobre Nelson Rodrigues, eu acredito piamente que nós não precisamos de grandes adaptações de texto. Ora, se a gente parar para pensar bem, os ingleses montam Shakespeare ainda hoje, por quê? Porque Shakespeare fala a língua deles. Shakespeare ainda é a maior tradução da sociedade inglesa. Ora, para o bem e para o mal, Nelson Rodrigues ainda é a maior tradução da sociedade brasileira. Eu sou Bruno Cavalcante, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Se você não gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque não te custa nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!